A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. E hoje vamos estudar a lição número 13, ou seja, estamos encerrando o nosso terceiro trimestre de 2025, que foi sensacional. Hoje vamos estudar a lição, a Assembleia de Jerusalém. Eita glória! Deus vai falar contigo, viu? Aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o nosso pastor-presidente, Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria, por estar nos dando essa oportunidade daqui estarmos meditando e aprendendo da palavra do Senhor. E como eu disse na lição de número 12, hoje vai estar conosco o pastor Fernando, aquele que vai responder as perguntas que até agora ninguém respondeu. Deixa aqui nos comentários, porque ele vai estar respondendo. Pastor Fernando, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Giovanni, a paz do Senhor, meus irmãos que estão em casa. E nesse dia vai ser um dia ímpar, né, onde nós estaremos finalizando esse maravilhoso trimestre, onde nós tivemos muito conteúdo disseminado, e nós vamos finalizar com chave de ouro, porque o Espírito Santo vai nos ensinar a sua palavra. Eu só peço o seguinte, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele comentário todo especial, manda para o Senhor para todos os irmãos, membros, congregados, alunos, superintendentes, coordenadores. Já sabe, envie esse vídeo, deixa Deus falar com cada um deles. Mas hoje estamos encerrando o nosso terceiro trimestre. O senhor gostou? O que falar desse trimestre? Então, foi um trimestre maravilhoso, porque o comentarista ele foi muito feliz em escolher esse tema. Porque a igreja em Jerusalém, ela é uma igreja que ela é um modelo, né? Ela é um modelo que faz o balizamento de toda a igreja. Então, toda a igreja cristã, ela para ser cristã, ela precisa seguir o modelo bíblico da igreja de Jerusalém. Porque se não seguir o modelo da igreja de Jerusalém, não é a igreja cristã, não é a igreja de Cristo. E está todo mundo querendo saber o seguinte: e o que assembleia foi essa em Jerusalém? O que foi que aconteceu? Por que o comentarista colocou esse título? Então, o que foi essa assembleia, né? Essa assembleia foi um concílio, né? No início de tudo chama-se concílio. E o concílio, que foi essa reunião, ou assembleia, foram para discutir questões doutrinárias. É o segundo concílio que houve no período da igreja. A primeira foi em Atos 6, ali de Atos 6 para Atos 7, quando tem o primeiro concílio para discutir questões sociais da igreja. Quando eles percebem que tem pessoas que estão deixando de ser assistidas, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Então, os apóstolos dizem assim: olha, vamos continuar no ministério da oração, no ministério da palavra, e vamos separar 7 homens, varões de reputação ilibada, que tenham conhecimento e respaldo bíblico, que tenham o Espírito Santo, e vamos separar eles a diácono, e eles vão servir as mesas, ou seja, vão servir a parte material da igreja, servir os órfãos, as viúvas, e nós vamos nos dedicar integralmente à palavra e à oração. Ali é o primeiro concílio. Aqui agora nós estamos diante do segundo concílio, que é a segunda reunião, a segunda assembleia, para discutir essas questões doutrinárias. Por quê? Existia um grupo de judeus, fariseus, que haviam se convertido ao cristianismo, ao evangelho, só que eles queriam trazer para dentro do evangelho questões do farisaísmo, né? E trazer também questões da lei, coisas que não se misturam, né? Estamos libertos, estamos livres. Nosso textuário, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós: não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. E a verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. O que nós podemos falar do textuário e a verdade prática? Fica à vontade, meu pastor. Então, o textuário, quando diz, né, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando desse concílio, dessa reunião, os apóstolos eles vão tomar uma decisão essa que foi um divisor de águas. E eles deixam isso bem explícito, bem claro e evidente, que eles não tomaram a decisão por si só, mas eles deixam bem claro o seguinte: nós tomamos a decisão porque o Espírito Santo, ele primeiramente mostrou isso, ele trouxe isso ao nosso coração, à nossa mente, e por isso nós estamos disseminando e tomando essa decisão. Mas o Espírito Santo primeiramente toma essa decisão. E isso fica bem claro no capítulo 13,
exemplificando a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a todo momento, ele não se mostra somente uma doutrina da teologia sistemática que nós estudamos, mas o Espírito Santo, apesar de ser uma doutrina, né, que nós estudamos a pneumatologia aí, e a doutrina do Espírito Santo e tudo mais, mas o Espírito Santo, além de ser uma doutrina, ele é uma pessoa, e como pessoa, ele tem ações, ele tem vontades, ele faz ações, e então ele escolhe lá em Atos 13 2 homens para fazer uma ação missionária, e aqui no capítulo 15, nesse concílio, nessa reunião, ele está novamente agindo e dizendo para os apóstolos qual é a forma que ele quer que siga os rumos da igreja dali para frente. A obra de Deus não pode parar e, além de tudo, tem que ter uma organização. E na igreja, na vida espiritual em si, né? A vida é feita de tomada de decisões. E a igreja também, a liderança, precisa tomar decisões. Porque tem pessoas, pastor, que gostam de fugir das decisões. Está vendo que o caminho não está bom, não retorna. Está vendo que as coisas não estão dando certo, não pensa, não faz nenhum tipo de mudança. Então, diante da situação, a igreja se reúne, a liderança, os apóstolos, a igreja, para tomar as decisões, como a igreja deve caminhar. É importante, por isso que a leitura oficial está em Atos 15, versículo 22 ao 32. Recomendo que você faça a leitura aí na sua casa, para que você possa aprender cada vez mais. Mas como introduzir essa temática? Então, primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é o seguinte, que a igreja, ela ao mesmo tempo, como a verdade prática diz, ela é um organismo e também uma organização. Enquanto organismo, ela é o corpo místico de Cristo. E como corpo místico de Cristo, essa igreja ela não precisa de ninguém humano, porque é o corpo místico de Cristo, né? Mas, enquanto organização, ela precisa, sim, de ações humanas, ela precisa de ter um CNPJ, ela precisa de ter espaços físicos, ela precisa ter os dias de culto, os horários de culto, as pessoas que vão servir água, as pessoas que vai pregar, as pessoas que vão cantar. Então, assim, ou seja, isso é a parte organizacional dessa igreja. Então, a igreja, ela, além de ser o corpo poderoso e místico de Cristo, ela é uma igreja extremamente organizada, né? Ela tem regras de conduta e de que esses membros eles precisam seguir com base na doutrina bíblica, né? Então, tudo isso é para que se melhore a igreja de Cristo, tanto quanto organização, quanto como organismo. Pegou a dica aí do pastor, viu? A igreja precisa de um CNPJ. Assim como você, pessoa física, tem seu CPF, a igreja precisa ter seu registro, seu CNPJ e andar de acordo com as leis de cada país, respeitar, porque as leis têm essa função. Então, hoje, vamos estudar a questão doutrinária, o relatório missionário. Nos conte o que foi que aconteceu aqui agora. Então, eles haviam feito uma ação, né, no capítulo 13, como eu disse, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, conforme o texto de capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, está escrito assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirineu e Manaém. Então, aí o texto diz, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho mandado. Eles vão e fazem essa missão, que é a primeira viagem missionária, né, de Paulo. Eles realizam uma grande obra, né, Saulo e Barnabé, e eles percebem que o Espírito Santo, a todo momento, enquanto ele está fazendo essa obra, está agindo, libertando pessoas gentílicas, né? E num capítulo mais anterior, Pedro também havia realizado uma obra na casa de Cornélio. Então, eles começam a perceber que o Espírito Santo ele tem muito interesse nos gentios, nas pessoas que não eram judias, que não eram judeus. Então, eles começam a perceber o seguinte, bom, se houve um movimento na casa de Cornélio e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e Paulo também, quando da sua primeira viagem missionária, ele começa a perceber que pessoas vão estando recebendo o evangelho, então logo, Deus não tem interesse somente nos judeus, Deus tem interesse em toda a humanidade, como fica claro. Deus diz que a vontade dele é que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao caminho da salvação. Então eles começam a perceber, fazem essa obra. Só que um grupo de
judaizantes, né, quer fazer uma mistura e não aceitar que esses gentios se tornem cristãos sem passar pelo rito da circuncisão, que são coisas totalmente antagônicas, o evangelho e a circuncisão, né, e esses rituais legalistas. Então a gente vai percebendo, né, que as coisas por Deus é tudo certinho, né? Sim. Como você disse aqui, estava aqui olhando aqui, né? A lição número 11, né, tratou acerca de uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, ou seja, na casa de Cornélio, primeiro gentil a ouvir o evangelho e a se converter. Então, o primeiro gentil, aquele que não é judeu, que se converte a Cristo Jesus. Aí na lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Começou a perseguição após a morte de Estevão. Vários judeus cristãos saíram de Jerusalém e foram para diversos lugares. E lá começaram a pregar. Ganha destaque aqui Antioquia, que começa a receber vários judeus desconhecidos, não foram os apóstolos, foram pessoas desconhecidas, que foram lá e começaram a pregar o evangelho também. E começou a crescer. Aí os apóstolos de Jerusalém, vendo o crescimento da obra do Senhor, envia Barnabé. Barnabé vai lá dar uma olhada, vai lá organizar, vai lá ajudar, vai lá dar crescimento. Barnabé chega lá na igreja de Antioquia, vê o crescimento e diz, eu não consigo fazer sozinho. Ele vai buscar Paulo, que estava ao redor, estava lá próximo, então ele vai buscar Paulo para que pudesse estar ajudando ele na obra do Senhor. E depois de um tempo, essa mesma igreja, que Barnabé, juntamente com Paulo, lá estava, já tinha doutores, eita, todo mundo estava lá, a autoridade estava lá. De repente, o Espírito Santo vai separar esses dois para realizar a obra missionária de crescimento que revolucionou. Mudou, gente, nós estamos falando aqui de uma história que mudou a história do cristianismo. Sim, de águas. Meu irmão, vai diferenciar, mudou tudo. Tanto que quando vai acontecer esse concílio, para resolver uma questão muito importante que tem a ver comigo e com você. O que foi decidido nessa reunião tem a ver diretamente conosco. E, devido a todo esse crescimento, esse desenvolvimento, vai acontecer, como o senhor estava mencionando, o legalismo judaizante. Quem era esse povo? O que é que pregava esse povo? Então, esse povo, como eu falei, é um grupo, né, de fariseus, é uma seita, né? E o que é uma seita? Uma seita é um grupo religioso que ele não aceita como base de salvação somente a Cristo. Tem que ter algo a mais. Então, todo o grupo religioso que não aceita como base de salvação somente a obra vicária de Cristo na cruz, então classifica-se como uma seita. E aí eu quero usar as palavras aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, abre aspas, nenhum ritual sagrado pode tornar o homem aceitável diante de Deus. A circuncisão da carne não pode purificar o homem. A salvação é exclusivamente pela fé e não pela fé mais as obras. Ou seja, a salvação, a justificação não é pela fé e obras. Eu não faço as obras para me salvar, mas eu faço as obras porque eu já tenho a consciência de que Cristo me salvou. Quando Cristo me salva, eu entendo que eu preciso ser uma pessoa benéfica, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que faz caridade, que faz bondade. Então, ou seja, eu faço essas obras porque Cristo, ele, na minha miserabilidade, no meu estado pecaminoso, no fundo do poço no qual eu estava, ele jogou uma corda de amor e me resgatou. E por isso ele transformou a minha vida. E aí, como diz aqui, ele completa dizendo, né? O que esse grupo fazia? Eles costuravam o véu rasgado do santuário, colocavam os obstáculos no caminho novo e vivo para Deus, aberto por Jesus através de sua morte na cruz. Hebreus 10, 19 ao 25, a Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho através da sua carne que foi rasgada, que foi dilacerada na obra da cruz, para que a gente pudesse ter um acesso a Deus. Veja, a ideia de Cristo é abrir o acesso cada vez mais a Deus.
E o que esse grupo faz? Esse grupo coloca empecilhos, barreiras, que se colocam no meio do povo para que esse povo não alcance a salvação. E aí, ainda nas palavras do pastor Hernando Dias Lopes, ele diz assim, colocavam o jugo pesado do judaísmo sobre os ombros dos gentios. Ou seja, colocavam barreiras para atrapalhar de que os gentios não encontrassem o caminho da salvação. Ou seja, esse grupo é antagônico àquilo que Cristo veio fazer, que é abrir cada vez mais o caminho de acesso a Deus, o caminho de acesso à salvação. Se você que está nos assistindo quiser saber mais acerca dos judaizantes, recomendo dar uma olhada na revista dos jovens. Nesse trimestre, os jovens estão estudando a carta aos Gálatas, que Paulo vai tratar exclusivamente acerca desse povo. E Paulo chega a dizer o seguinte, olha, quem foi que vos fascinou? Quem foi que pregou esse outro evangelho? Porque vocês estão deslumbrados, porque vocês estão fascinados por esse outro evangelho, que no caso era a pregação dos judaizantes. E vale destacar aqui, né, que nós estamos falando aqui de cristãos judaizantes, que na verdade eles eram judeus, nacionalidade judia, tinha nascido em Jerusalém, mas no entanto tinha aceitado a Cristo. Era o cristão, mas no entanto queria porque queria que os gentios que estavam se convertendo assim, menino, a porta abriu mesmo. Toda hora aceitava. Agora esse grupo da igreja se levanta e diz, vocês podem ser crente, mas tem que ser judeu também. Vocês têm que estar na igreja, vocês podem aceitar Jesus, mas tem que guardar as coisas rituais, os costumes, as leis também de Moisés. Aí, menino, tudo isso gera aquela grande confusão, onde vamos tratar aqui agora, o senhor está aí, já, o debate doutrinário da grande questão que houve, e pensa só, foi algo tão importante que foi marcada uma grande reunião para tratar desses pontos. Sim, e esses gentios que estão aceitando a Jesus, devem ou não devem guardar a lei? Vão ou não vão guardar a lei? Qual deve ser o posicionamento? Então, aqui no segundo tópico está escrito o debate doutrinário. Aqui agora o alimento fica forte, viu? Uma questão crucial. Fica à vontade, meu pastor. Então, respondendo à pergunta do senhor, eles não devem guardar. E por que eles não devem guardar? Porque olha o que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, eu preciso que você abra e localize na sua Bíblia, para que você possa acompanhar essa leitura. Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que Cristo libertou vocês do jugo da lei, vocês não devem voltar novamente a se colocar como servo da lei. Por quê? E quando ele fala da lei, ele está falando da antiga aliança. A antiga aliança que era gerada, que trazia a consciência, a purificação da consciência através da morte de um animal. Uma vez que Cristo entra no santuário, de uma vez por todas, ele não precisa mais de sacrificar animal. Então, ou seja, a gente supera a primeira aliança e passa para a nova aliança, que agora tudo se baseia na obra vicária e substituta de Jesus Cristo. A obra de Cristo ela é suficiente. Então, essa é a ideia que Paulo está dizendo. Olha, pelo contrário do que esse grupo prega, que tem que ter a salvação, deve ser Cristo mais Cristo, a salvação de Cristo, a obra de Cristo na cruz, mais a circuncisão, Paulo está dizendo, só a obra de Cristo é suficiente. E isso, Martinho Lutero ele vai dizer também, quando ele vai escrever lá, né, as suas 95 teses, das 95 tem uma que ele diz assim, sola gratia, ou seja, só a graça salva. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Ou seja, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus dar um benefício a alguém, mesmo sem essa pessoa merecer. Então, eu mereço a salvação? De maneira nenhuma. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele me concedeu, mesmo sem eu merecer. Ele me amou tanto, Ele te amou tanto, Ele amou muito o pastor Giovanni, amou muito você, meu irmão, que está em casa, que Ele resolveu te dar um presente, sem mesmo você merecer. Ele te deu a salvação. E a igreja precisava se posicionar. Perfeito. Porque era algo que ia mudar, mudou.
Mudou. Se não tivesse, talvez, essa reunião lá com os apóstolos, para definir isso, talvez hoje você teria até vestido aqui de judeu. Exatamente. Você traz judeu aqui. Uma confusão doutrinária. Você, quem sabe, poderia trazer uma oferta aqui, um bode aqui, circuncidar. Você deveria não comer carne, algumas carnes de animais, porque era necessário para o judeu, porque está dentro da cultura judaica. E foi um mandamento dado por Deus para a vida dos judeus. Mas tudo isso que você apontou, tudo apontava para Cristo. É isso que eles não conseguiam entender. Porque talvez não existiu uma má vontade deles, mas eles não conseguiram entender que Cristo é o cumprimento de tudo. Sim. Em Cristo ali renova tudo, muda tudo. Cristo pega os 10 mandamentos e transforma em 2. E está pronto. Vai se aplicar à nossa vida. Então, Cristo, o pessoal do Antigo Testamento, os judaizantes, não entenderam que tudo que estava no Velho, do sacrifício, da guarda, da discussão, da questão dos animais, tudo vai apontar para Cristo. E agora tudo tem que ser seguido segundo a vontade dele. É por isso que, nas argumentações doutrinárias, nosso tópico 2, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Isso também fez diferença, porque todos puderam ver, olha, eles também têm o Pentecoste aí. Fica à vontade, pastor. E aí é interessante, eu só entro agora numa situação que esclarece tudo isso. Veja, os judaizantes, eles estavam dizendo o seguinte: para eles de fato terem a salvação, eles precisam ter Cristo e precisam ter também a circuncisão, né? Mas veja, então como é que lá na casa do primeiro gentio que foi convertido, Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele recebe a salvação, a sua família, os seus amigos, porque ele faz um banquete, ele convida amigos e familiares para recepcionar Pedro, né, junto com os que estavam ali com Pedro, né, os outros discípulos. E veja, o que vai acontecer? Além de eles receberem a salvação em Cristo Jesus, automaticamente eles são batizados com o Espírito Santo. Então, veja, quer dizer que eu, na qualidade de gentio, e recebo a salvação em Cristo Jesus, eu posso receber o Espírito Santo. Mas para isso eu preciso ser circuncidado, porque se eu não for circuncidado, eu não estou salvo. Mas espera aí, Deus não batiza, Deus pode tudo, mas Deus, ele, em sua infinita sabedoria, ele não batiza com o Espírito Santo as pessoas que não são cristãs, que não são convertidas. Então, se aquelas pessoas na casa de Cornélio foram batizadas, é porque elas já estavam convertidas, sem necessariamente serem circuncidadas. Então, a circuncisão, ela é um dogma que foi utilizado lá na lei, na antiga aliança, que não vale mais, esse dogma não vale mais para a nova aliança, porque para a nova aliança como diz Martinho Lutero, é só a graça mesmo, é só a graça de Deus que salva. E a circuncisão do cristão é no coração. Exatamente. É no homem interior, que o Paulo vai dizer. A nossa circuncisão hoje está no homem interior. Então, os judeus têm muita questão, muita estereótica, sabe? Da questão física, da questão de ver, da questão de purificação. É a questão sempre de, sabe? Muito preocupado com o exterior. Aí chega Cristo Jesus preocupado com o homem interior. Quem você é, o seu caráter, a sua postura. Então, o mais interessante com a fala do Senhor, eu pude perceber, é que o próprio Jesus Cristo, a própria obra do cristianismo, traz a revelação do resultado aqui da operação do concílio. Porque se Jesus Cristo, o Senhor colocou, né? Jesus Cristo salvou e batizou Cornélio. Olha, não conhecia a lei, não guardava a lei, não era circunciso, não comia todo tipo de animal. Aí Jesus salvou e batizou, sem conhecer nada. Então, não utilizou. Vai em Antioquia também um crescimento da obra extraordinária, as pessoas se convertendo e mudando de vida. O que é isso? É comprovação que para a pessoa ser salva, não precisa guardar a lei de Moisés. Ser salva não precisa estar. Então, o derramamento do Espírito Santo vai comprovar que Deus aceita todo mundo e está pronto para estar salvando. E é bom o Pentecostes, a gente gosta do Pentecoste, viu? A fundamentação profética da fé gentílica. O que nós podemos colocar, meu pastor? Fica à vontade. Então, como fundamentação da fé gentílica, né, nós entendemos que a Bíblia ela é a base doutrinária. A própria Bíblia, o Evangelho sendo pregado, né, para esses gentios, vai se dar em duas formas. A palavra escrita e a palavra profética. A palavra escrita, como diz, né, Moisés, quando o texto diz assim, Moisés e os profetas, lá quando
o rico lá o rico Lázaro, ele diz assim, olha, manda um dos meus irmãos ir lá na casa, alguém dos mortos ir lá falar para os meus irmãos, para falar para eles não virem para esse lugar. O que Abraão fala? Ele tem Moisés e os profetas. Moisés representa a palavra escrita. Os profetas representam a palavra falada. Então, a fundamentação da fé dos gentios está baseado nisso. Ou seja, a palavra escrita, ou seja, o que está escrito, que serve como regra de fé e prática, e a palavra pregada, que são as pregações que nós temos nos nossos cultos. Então, a nossa fé, ela se fundamenta, ela se fortalece através desses dois tipos de palavra, né? A palavra escrita e a palavra falada. É isso que aumenta a nossa fé, conforme Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque, né, tudo aqui, irmãos, a questão é tão séria que são discussões, sabe? Análise. Porque havia preocupação, realmente, de não atrapalhar a salvação de ninguém, não prejudicar a salvação de ninguém, não liberar aquilo que Cristo não liberou, não mandar fazer aquilo que Cristo Jesus não mandou. Então, daí a necessidade de verificação. Aí começa a analisar o seguinte, os gentios estão se convertendo? Estão. Receberam o Espírito Santo, assim como nós receberam. Tanto que Pedro, quando vai na casa de Cornélio, leva em torno de 6 irmãos. E os 6 irmãos judeus foi com Pedro na casa de Cornélio. Aí os judeus começam assim, receberam do mesmo Espírito? Estão falando a língua, estão da mesma forma? E agora Pedro pergunta, e aí, batiza ou não batiza? Batiza. Se só aceitou, aceitei Jesus, eu sou de Jesus. Aceitou. Recebeu o mesmo batismo, por que atrapalha agora? Tem que batizar também. Tem que aceitar, porque não tem como. Aí as evidências espirituais estão lá. Ou seja, Cristo Jesus já aceitou, já libertou, já batizou no Espírito Santo. E somos nós que vamos estar impedindo? Aí é quando entra agora Tiago, né? Que Tiago também, irmão do Senhor. Né? Tiago, irmão do Senhor, é que provavelmente estava presidindo essa reunião, era o pastor da igreja local, que muitas pessoas querem colocar Pedro como papa, não tem nada a ver. A igreja em Jerusalém era, por certo aqui pelo contexto, dá a entender que quem era o pastor presidente nessa época era Tiago, irmão do Senhor. Ele presidindo isso vai trazer a argumentação, olha, a pregação é para todo mundo. Jesus falou para todo mundo, ide por todo mundo, a pregação é para todo mundo. Então, o evangelho é para que todo mundo pudesse estar lá. Agora, a questão é a seguinte, se guardava ou não guardava o sábado? É agora que vem a decisão. Se guardava o sábado, que, gente, até hoje, né? Tem gente que tem pessoas aí, pastor, e na verdade nós chamamos até de seitas, para a nossa igreja é uma seita, peço assim, quem não concorda fica à vontade, mas tem igreja que diz, se você não guardar o sábado, acabou sua salvação. E nós, assim, o hábito mais assim, de estar na igreja de domingo, né, no culto, diz que a gente guarda é a besta. Então, pensa só uma situação dessa, você perder a sua salvação porque você guardou um sábado, ou guardou um domingo, ou uma segunda, uma terça, você vai perder a salvação por causa disso. É como o Senhor disse, a salvação, a morte de vicário de Cristo é suficiente. Ela é necessária, é suficiente para salvar a qualquer pessoa. Mas nesse terceiro tópico, meu pastor, o Espírito da Assembleia, qual foi a decisão a ser tomada, né? A decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito da Assembleia. O que foi que aconteceu aqui nesse contexto? Então, o que acontece aqui é que eles deixam bem claro que é o Espírito Santo que está agindo na vida deles para que eles pudessem determinar aquilo. Né? Conforme diz aqui, ó, é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisão da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, não foi uma decisão isolada que eles tomaram. Eles oraram. Esses irmãos da igreja primitiva, eles eram muito devotos à oração. Eles se entregavam muito à oração, ao jejum, ao estudo sistemático da palavra, da qual eles tinham recebido ali. Né? Claro que não tinha ainda o Novo Testamento escrito, mas eles tinham os escritos proféticos. E com base nos escritos proféticos, nos escritos da lei, o Pentateuco, ele ia pegando aquilo ali e formando a sua base de fé naquilo que estava escrito. E aí o que acontece? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, que é o que eu falei um pouco antes, mas como uma pessoa com participação ativa nela. A igreja é do Espírito Santo. Porque se a igreja é de Cristo, e Cristo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, porque nós estamos falando de uma única divindade que se subdivide em 3 pessoas para agir em determinados papéis, a igreja é do Espírito Santo.
E como a igreja do Espírito Santo, o Espírito Santo é que determina as ações, que determina o comportamento, que determina o que vai se desenrolar nessa igreja. E aí ele diz assim, esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Então, aquele que se debruça nas Escrituras, que se dedica à oração, que busca Deus em oração para mortificar os seus desejos carnais e fortalece o seu espírito, tem uma sensibilidade maior ao Espírito Santo. E com isso, o Espírito Santo, então, lhes revela a sua vontade para que seja colocada diante da igreja. Né? Então, ou seja, os apóstolos estão deixando bem claro o seguinte, nós estamos tomando essa decisão, mas não é uma decisão isolada, não é uma decisão com base no nosso achismo, é com base naquilo que está escrito, com base nos escritos, no que foi profetizado e com base na vontade revelada pelo Espírito Santo. É interessante, né, que, irmão, quando a gente fala assim de cristianismo, tem que ser a Bíblia falando. Sabe? Tem muita pessoa do achismo. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que isso está errado. Eu acho que deveria, se fosse assim, seria melhor. Irmãos, cristianismo não é questão de achismo, não. É Bíblia. É a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos consultar o que a Bíblia diz, se permite ou não permite, se pode, se não pode, se deve ou não deve. E, na dúvida, daquele texto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que podem até não ser pecado diretamente, mas tem coisas que você poderia até fazer, mas será lícito? Vai ser por bem? Vai ser para edificação? Então é melhor não. Então o Espírito Santo de Deus agindo aqui na igreja, é como o senhor leu o texto bíblico no início, que o Espírito Santo tinha pedido, apartado ali, Paulo e Barnabé, para a obra missionária, para fazer as viagens missionárias. E a viagem missionária vai atingir diretamente os gentios, ou principalmente os gentios. Então, a confusão, primeiro, é o seguinte, se deveria ou não pregar, né, na igreja, aquela dúvida, se deveria ou não pregar para os gentios. Foi a grande... Ninguém queria pregar para os gentios. Vou pregar, convidado. Ninguém ia. Aí é quando Deus traz aquela revelação para Pedro e Cornélio, para que pudesse ouvir a palavra e pregar. Então, ali já trouxe a revelação, pregou. Aí Barnabé começou crescendo aqui, cresceu a obra. Então, começou a crescer. Não, pode pregar então, né? Pode pregar para os gentios, que antigamente só pregava para os judeus. Aí começou a pregar, mas quando começou a pregar por povão, o povão se converteu. E aí agora, a questão veio aqui agora. Sim, os gentios, pode pregar, tá bom. Ninguém questionava mais. Pode pregar então, vamos pregar para os gentios, vamos pregar. Agora, meu irmão, quando viu os gentios aceitando a Cristo, aí agora começou a ver aquele questionamento, precisa ou não precisa guardar a lei? Deveria ou não deveria? É importante ou não é importante para a salvação? Porque a igreja em Jerusalém era uma igreja praticamente de judeus. Eu disse aqui, né, que, vou ver, pastor, né, a Bíblia dos judeus. Bíblia dos judeus, escrita por judeus. A Bíblia escrita por judeus, Jesus Cristo era judeu, os discípulos, judeu. Jerusalém era judaica. Então, todo o contexto era de judeus. Pensa só como o negócio era fechado ali. Mas o Espírito Santo, Deus veio exatamente para que nós possamos ter essa ousadia para pregar o Evangelho para todo mundo. Aí é quando o segundo tópico, como ele vai trazer, é o seguinte, a orientação do Espírito na Assembleia. Diga aí o que foi o contexto. Então, aí, aqui nesse ponto aqui, conforme o texto diz, o texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Ou seja, então os dons espirituais, por isso os dons espirituais, porque são os dons que o Espírito Santo dá para a igreja. Então, quando a gente pensa no Espírito Santo agindo, a gente tem que pensar o seguinte, ele está agindo através de pessoas. E ele dá esses dons para capacitar essas pessoas a agir e colocar a sua vontade na igreja, né? Que é uma vontade teocrática, a vontade divina sobre as pessoas, sobre a igreja propriamente dita. Então, o Espírito Santo age dessa maneira. Então, o texto está explicando aqui o seguinte, como que as coisas funcionavam na igreja. E era um padrão da igreja primitiva ser também o padrão na igreja de hoje. Ou seja, a ideia é que, nesse período aqui da igreja primitiva,
se o Espírito Santo ele ensinasse para os apóstolos passassem para a igreja a forma com que deveria a igreja desenvolver-se até chegar nos tempos modernos, né? Nos tempos odiernos, que é o que nós estamos agora. Então, ou seja, nós não criamos do nada um modelo de igreja, mas nós seguimos o modelo da igreja primitiva, porque ela é o modelo para ser seguido. Então, e esse modelo a ser seguido é um modelo que aceita a diretriz, a orientação e o guia do Espírito Santo sobre a igreja. Porque a igreja, sendo guiada pelo Espírito Santo, essa é a igreja que será levada a Cristo. Aí o texto de Efésios 1, versículo de número 5, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, no versículo 4 e 5, diz que ele nos adotou como filho. Deus nos adota como filho. Aí quando chega no 13 e 14 de Efésios 1, diz que ele nos sela com o Espírito Santo. Por que ele nos sela? Porque esse selo dá autenticidade, vai dar qualidade. Ou seja, Jesus, quando vier buscar a igreja, ele vai vir buscar aqueles que o Espírito Santo selou. Então, por isso que a igreja deve seguir as diretrizes do Espírito Santo. O Espírito Santo dita como deve a igreja se desenrolar ao longo do tempo. Meu irmão, é um modelo, por isso nós estamos estudando a temática. É um modelo, a igreja em Jerusalém, com suas dificuldades, com as perseguições, com tantas coisas. Mas, no entanto, o Espírito Santo agia sobre a igreja. Mas está todo mundo querendo saber o seguinte, está todo mundo aí perguntando e querendo saber qual foi o parecer final da Assembleia, o que foi que decidiu lá, já que se reuniu devido a essas demandas todas, a oportunidade é judaizantes falava, tem que guardar, outro, não precisa guardar não, guarda somente a metade, não, só se for assim. O que foi decidido nesse concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15. Fique à vontade, pastor. Então, o que acontece? Tiago, né, o irmão do Senhor, ele estava presidindo a Assembleia e ele ouve Pedro, ouve Paulo, ouve todos os outros irmãos, o grupo que era a favor da circuncisão, e ele ouve também os irmãos, os apóstolos, que eram contrários à circuncisão. O que ele faz? Então, ele diz assim, ouvido todas as partes, o meu parecer e aí, vamos ler aqui o texto, porque é interessante, Atos capítulo 15, versículo 19, a partir do 19, olha o que o Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele diz, a partir do versículo 19 do capítulo 15. Ele vai dar um parecer acerca de tudo que foi discutido, né, nessa assembleia. Ele diz, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não é para perturbar eles exigindo circuncisão. A decisão que Tiago toma é uma decisão ponderada. Ele não favorece, ele não aceita impor uma carga a mais nos gentios que estariam aceitando a Cristo. Tem que aceitar Cristo e mais isso. Tem que aceitar Cristo e mais aquilo. Ele diz assim, não, é só Cristo, só a cruz de Cristo, só a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Ponto. Ele não aceita, então, a tese dos judaizantes, que queria introduzir parte do judaísmo no meio do evangelho, porque são duas coisas diferentes. Vinho novo e vinho velho, odre novo e odre velho, não se pode fazer essa mistura, porque, como Jesus explicou, o vinho novo vai destruir o odre velho, né? E vice-versa. Então, ele diz o seguinte, nós não vamos aceitar essa parte, mas também nós não vamos deixar que os gentios façam tudo o que quer. Ou seja, você tem liberdade, meu irmão, que Cristo te deu através da obra vicária de Cristo na cruz. Mas essa liberdade que Cristo te deu, veja, não é libertinagem. Não é liberdade para pecar e fazer tudo o que quiser. Você tem liberdade pela obra de Cristo. Mas essa liberdade, ela tem determinados limites. E aí é o que Tiago vai dizer. Quando ele diz aqui de novo, ele diz, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, se afastem da idolatria, abandonem a prostituição, porque a prostituição era uma prática muito cometida nessa época, nos templos, por exemplo, né? E eles misturavam isso, eles adoravam, os judeus eles praticavam muito isso, principalmente no período dos juízes e dos reis. Eles adoravam a Deus durante o dia, de tarde acendia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Acendia uma velinha para uma entidade.
faziam um ritual para uma entidade, à noite adorava a Deus, e eles viviam nesse ciclo vicioso, né, de prostituição espiritual. E aqui, quando se fala da prostituição, fala de prostituição de forma ampla. É a prostituição física, com seu próprio corpo, e também uma prostituição espiritual, que é justamente a idolatria, né? Você contactar outros ídolos. E eles dizem assim, olha, e das carnes sufocadas e do sangue. Ou seja, nós não estamos autorizados a consumir carne com sangue, porque a vida de toda a carne está no sangue. Então, e o sangue de Cristo foi o suficiente para nos salvar na cruz. Então, se a vida de toda a carne está no sangue, a gente não pode consumir o sangue. Então, ou seja, Tiago diz o seguinte, nós não vamos aceitar que coloque e imponha coisas a mais acerca da salvação, é só a obra de Cristo na cruz, que já substituiu a cada um de nós, mas e trouxe liberdade, mas essa liberdade não é a liberdade para pecar, não é a liberdade com libertinagem, é uma liberdade que tem limites. Então, ele agrada, de certa forma, ali ambos os lados. Ele diz assim, ó, não vem impor mais peso sobre os gentios e que embarrere o caminho dos gentios para eles alcançarem a salvação, mas também, olha, gentios, tem que abandonar determinadas práticas. Tá? Não precisa do legalismo judaizante, mas tem determinadas práticas que vocês precisam deixar de praticar para seguir com Cristo. Ou seja, né, as práticas judaizantes não era necessário, mas também as práticas dos gentios não podiam também. Sim, exatamente. Os judaizantes não poderia praticar, os atos judaicos não precisa praticar, mas os costumes, as manias, lá dos gentios também vocês devem largar. Porque agora vocês não são mais, não tem que focar no judaísmo, nem na questão dos gentios, vocês agora são cristãos. E como cristão, vocês devem imitar a Cristo Jesus. Logo, meu irmão, sabe que não pode o quê? Prostituição, risca não pode. Eita, logo prostituição, e é tantas áreas daqui que pode ser dito. Prostituição, sai. Idolatria piorou, irmãos. Adorava tudo e qualquer coisa. Não poderia também cair na idolatria. E animais também não poderia comer carne sacrificada e na questão do sangue, porque era pecado, impossibilidade, não há como. Então, ali o concílio bota aquele peso, a responsabilidade, porque ser cristão, irmãos, tem responsabilidade. É como diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As más conversações corrompem os bons costumes. E nós, quando aceitamos a Cristo, devemos ser diferentes e fomos chamados para tal. Agora, o nosso pastor, ele vai falar aquilo que não falou até agora. Na conclusão, ele vai falar aquilo que não falou ainda. Fica à vontade, pastor, com a conclusão. Pronto, vamos lá. Então, nessa conclusão, eu vou reiterar as palavras do apóstolo Tiago, né, quando ele diz o seguinte, Cristo nos chamou para a liberdade, meus irmãos. Cristo nos chamou para a liberdade e a gente deve se manter firme nessa liberdade que Cristo nos chamou. Quando eu entendo que Cristo me chamou para a liberdade, me chamou para a salvação, eu preciso seguir a base doutrinária, todo o conjunto doutrinário que a igreja primitiva trouxe através dos apóstolos e que foi dada por Cristo. Porque eu amo a Deus. E como é que eu provo esse amor por Deus? Quando eu sigo aquilo que Ele determinou na sua palavra para me seguir. Quando eu sigo o que está escrito e eu entendo que a minha salvação se deu pela obra sacrificadora, a obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu entendo que essa obra ela é suficiente. Se ela é suficiente, eu não preciso de mais nada. O que eu preciso fazer é me manter firme no caminho da salvação. Porque lembra, meu irmão, Jesus diz que a porta é estreita. A porta é estreita e o caminho que conduz à salvação é estreito também. Então, o que quer dizer? Eu tenho liberdade em Cristo para dizer eu sou salvo. Mas como salvo, eu tenho responsabilidades. E essas responsabilidades perpassam em cumprir a palavra escrita de Deus. Porque Jesus disse assim, ele compara o homem prudente, aquele que construiu a casa sobre a rocha, aquele que aprende a palavra e coloca em prática. Ou seja, quem vai ser salvo por Cristo não é aquele que tem uma Bíblia, não é aquele que congrega, meramente congrega, não é aquele que se intitula cristão, mas é aquele que cumpre o que está escrito. Aquele que pratica o que está escrito, que cumpre a palavra de Cristo, é esse que está eleito para a salvação. Né? Então, essa ideia de Tiago que ele está dizendo ali. Ele está dizendo no final, meus irmãos, o que vai contar para a salvação é o seguinte, é aceitar a obra de Cristo na cruz e viver de acordo com a palavra escrita. Quando você fizer isso, você está apto para a salvação.
Será que nós estamos prontos, estamos preparados, estamos preparando? Deixa aqui nos comentários, viu? E enquanto o pastor aqui já prepara fazer as suas considerações finais e mandar para o Senhor todo especial para a sua congregação, porque aqui agora tem um desafio, viu? Depois lá, quem for lá da congregação do nosso pastor, vai colocar que eu sou daqui da congregação, para a gente saber quantas pessoas estão conectadas conosco lá da congregação, tá bom? Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você gostou dessa lição, dessa revista? Espero que tudo aquilo que foi ensinado possa ser aplicado em seu coração. Para nós aqui do EBDcast foi um privilégio contar com a sua participação, com a sua inscrição, você que está conosco, envolvido. Estou bastante feliz e espero também que você esteja gostando desse nosso canal EBDcast, esse nosso programa, tá bom? Já peço sua inscrição, mas pastor, fique à vontade, faça as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? De certa forma, disseminando esse conteúdo, mas aprendendo também com o pastor Giovanni, aprendendo com a palavra, com aquilo que Deus deixou, né, na sua palavra para a gente seguir. E a oportunidade, quero agradecer também ao pastor Carlito, né, que juntamente com o pastor Giovanni teve essa brilhante ideia do EBDcast. E isso parece que somente no mundo virtual, né? No mundo virtual parece que não tem tanto efeito, mas surte um efeito maravilhoso e pessoas estão sendo nutridas pela palavra, tanto física, nas escolas bíblicas, quanto aqui pelo EBDcast de forma virtual. E eu quero mandar também um abraço para os meus irmãos lá da congregação do Santa Clara, né? Essas ovelhas maravilhosas que o Senhor colocou na minha responsabilidade. E um abraço e um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos e logo, logo nós estaremos juntos aí, tá? Deus abençoe a todos. Fique à vontade, mandar um abraço para a sogra, viu? Sim, um abraço para minha sogra maravilhosa. Meu Deus. Para minha esposa, minhas filhas, né? E minha mãe também. E todos os meus irmãos. Agradeço a todos em nome de Que as esposas fiquem em casa perguntando cadê e tal, as esposas são uma bênção, viu? Mas em nome do nosso pastor Carlito Machado Fiel, quero assim estar agradecendo por ter aceitado nosso convite. O senhor já tem aqui cadeira cativa, sempre que possível está aqui conosco, Deus continue te abençoando. Também o pessoal da congregação do Santa Clara, deixa aqui, sou de lá da congregação do Santa Clara, que vamos deixar também a parte do todo especial. A toda a equipe do EBDcast, o pessoal que fica aqui na mídia, Mel, que sua equipe, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E você se prepara aí, viu? Porque a próxima lição está sensacional. Vamos tratar da temática o corpo, a alma e o espírito. Deus vai falar conosco, viu? Isso mesmo, já vamos estar nos organizando aqui para preparar também as aulas do 4º trimestre, que vai ser uma bênção. E você já está sendo convidado, está conectado conosco toda semana, toda segunda-feira nós estamos postando o vídeo aula da semana. Você possa estar aprendendo cada vez mais. Pastor Fernando, esteja orando por nós, nos abençoe através da oração. Maravilhoso Deus, querido Pai, Senhor, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por mais este momento que passamos na Tua presença, onde nós estudamos, disseminamos, ó Deus, a Tua palavra, oferimos, meu Deus, esse conteúdo maravilhoso, da qual teve uma reunião na igreja primitiva e foram decididas coisas importantíssimas essas que chegaram até nós e serve de modelo. Foi um divisor de águas e por isso hoje nós entendemos, através da Tua palavra e através dessa reunião, que é o único meio de salvação é a obra redentora, salvífica e vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por esta obra maravilhosa que Teu Filho realizou. Foi fruto do Teu amor com que Tu muito nos amou. Cada um de nós que seja abençoado em nome de Jesus e nos despede em paz debaixo da Tua poderosa mão. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. EBDcast é uma bênção. Até a próxima.